Olá a todos, meu nome é Marcos, este é o vídeo de apresentação da tarefa 3 para a turma de Algoritmos e Estruturas de Dados 2. Eu vou tentar ir na pressa. Esse vídeo provavelmente vai estar cortado e com legendas em inglês para nossos colegas internacionais. O objetivo do primeiro desafio é fazer uma função que receba uma árvore de busca binária e um valor-alvo, um inteiro-alvo, e retorne o valor mais próximo dentro dessa árvore de busca binária em relação ao alvo. Só, por exemplo, se eu estiver procurando aqui pelo número 12, o valor mais próximo de 12 na árvore, eu iria percorrer a árvore, ver que o 13 era o valor mais próximo e retornar ele. Essas outras propriedades e dicas eu vou falar quando precisar lá na implementação. A função que eu implementei, primeiro checa se a árvore não está vazia, não precisa fazer isso, mas eu fiz à toa. Então já calcula para o nó raiz a diferença e o erro, e bota ele como vencedor até porque é o menor erro que a gente tem até agora. A parte aqui do while é para busca na árvore, essa busca está sendo feita iterativamente. A gente parte de um nó inicial e verifica se a diferença do valor do nó inicial para o alvo é positiva ou não. Se ela for positiva, a gente sabe que qualquer nó que esteja à direita dele ou na sub-árvore do nó à direita dele, desse nó inicial, vai ser necessariamente maior do que o nó inicial. Logo, a diferença que a gente teria seria maior que a diferença do nó inicial. Então a gente só precisa procurar no lado esquerdo. Caso não seja positivo, seria igual a zero e menor que zero. No caso do menor que zero, a gente procura na direita. E no caso de ser igual a zero, a gente sabe que uma diferença igual a zero significa que a gente encontrou o alvo na árvore. E não vai ter nenhum outro valor menor do que ele lá. Então a gente já pode parar por aí a busca. É o que essa condição de continuidade do while faz. A outra condição de parada que a gente tem é quando o nó que a gente vai procurar, seja o esquerdo ou direita do nó inicial, não existe. Aí só significa que não é mais o que se procurar mesmo, de acordo com as regras que a gente está usando. Essas regras todas vêm das propriedades da árvore de busca binária. Essa coisa de maior sempre à direita e menor sempre à esquerda. O winner é simplesmente o valor mais próximo do valor-alvo e a gente sempre compara ele usando o erro. Indo para análise de complexidade, a gente começa aqui pela complexidade em tempo, a gente conta aqui quantas vezes executou cada coisa, a gente tem essa parte aqui que é constante, essa e o return, e a gente tem a parte da busca que vai variar. Essa variância vai de acordo com a altura, porque no pior dos casos, o valor mais próximo que a gente vai encontrar, o último valor que a gente vai procurar, vai ser uma folha. E isso vai depender da altura da árvore. Então, para uma árvore completamente desbalanceada, pode chegar a n, sendo n o campo de nodos, ou numa árvore balanceada, mais normal, seria log de n, na ordem de log de n, claro. Eu preparei aqui um gráfico com árvores aleatórias. Aqui, por exemplo, seria o tempo médio para uma árvore de 500 nodos, usando 1000 árvores como população. E aqui seria para árvores de tamanhos diferentes, sendo testadas em populações de 60 árvores para cada n, e tomando o valor médio. Ou seja, o valor que está aqui no 400 é a média que 60 árvores tiveram. Eu também fiz aqui duas aproximações da distribuição de dados, uma por uma função logarítmica e outra por uma função linear. E como dá para ver, a distribuição é muito mais semelhante, especialmente por conta do início aqui, a uma distribuição logarítmica. Tem esses artefatos aqui, esses offsets, talvez eles tenham alguma periodicidade aqui que seja algo inerente à máquina. Para complexidade em espaço, basta saber que a gente está guardando o action node, o diff, o error e o winner como variáveis em todos os momentos. Como é iterativo, a gente só vai renovando os valores dessa variável com o valor do node que a gente estiver visitando. Então a gente tem sempre um valor constante de memória sendo gasto, sendo ocupado. Isso dá pra gente uma ordem constante, um mod 1. Acho que é inclusive para isso que se aplica a dica 3. Em funções recursivas a gente ia acabar guardando o nodo. Antes que eu me esqueça, tá aqui rodando os testes. Indo aqui para o desafio 2, tendo o que parece ser 13 segundos sobrando, o desafio é escrever uma função que receba um valor k e uma árvore de busca binária e retorne o késimo maior valor dela. Valores duplicados serão contados com valores individuais, e qualquer outro detalhe eu explico conforme for necessário. Só para deixar aqui constado, eu atualizei as descrições das funções para como elas funcionam na minha implementação. A gente tem um tratamento de caso de borda para quando k é menor que zero, e então eu inicializo essa variável i, que vai contar qual valor na ordem maior para menor a gente está acessando. Então a gente começa acessando o primeiro valor na ordem maior ou menor, e esse res aqui é só para guardar o valor da késima posição. Como a gente não tem ele ainda, está inicializado com nome. A gente vai percorrer essa árvore com uma função recursiva numa ordem direita ação esquerda. Nessa ordem de acesso, a gente garante que a função vai executar a ação dela primeiro no maior valor, depois no segundo maior e por aí vai. A ação consiste em checar se a gente chegou na késima execução da ação. Significa que a gente chegou no késimo maior valor. E se a gente chegou, a gente define o res como esse valor. Tendo chegado ou não nesse valor, a gente vai incrementar o i. E caso a gente tenha chegado na késima execução, a gente só para a busca. A checagem por none é quem garante que a gente vai parar na folha. Se o k for maior do que a quantidade de nodos que existem na árvore, ele nunca executará essa atribuição do res, e o res será none. Então a gente pode tratar já esses casos aqui, subindo uma exceção. Caso não tenha exceção, a gente só retorna o res. Fazendo aqui os testes antes de passar para a complexidade, dá para ver que ele passa de boa em todos os testes. Analisando a complexidade de tempo, a gente tem as partes constantes, a gente vai ter a parte recursiva, que eu só classifiquei como essa daqui, supondo que o resto era só a declaração da função. Esse tempo que a gente tem que definir vai ser quantos nós a gente vai acessar, basicamente. Como nessa ordem que a gente está fazendo, a gente vai chegar ao nó mais à direita que tiver na árvore, esse nó pode ser o nó mais distante da raiz, que por definição representaria a altura. Então a gente já tem um termo h inicial, representando a altura, e então aplicaríamos a ação k vezes, que é de onde vem o termo aditivo k, gerando uma complexidade de tempo de O
de H mais K. Para a complexidade de espaço, a gente tem uma variável de contador, uma variável para segurar o valor, que até aí é um comportamento de ordem constante, e então a gente vai ter o gasto de memória das chamadas recursivas da função traverse. Como no pior dos casos, a gente consegue chegar no máximo do nó raiz até a folha, até uma folha no caso, o pior caso é a altura. Se a gente utilizasse uma lista, a gente ia ter o pior caso de uma função recursiva indo até a altura, mais os K itens da lista. Basicamente, tendo um H mais K que nem na complexidade de tempo. Eu pretendia usar os slides do professor para explicar um pouco mais do desafio 2, mas o tempo não deixa. Obrigado a todos pela atenção e até.